gente não consegue nada sem ajuda, principalmente naquilo que a gente tem fé. A gente não foi na missa porque a gente teve que estar aqui, mas o mais importante é a gente poder estar concentrado em busca da vitória. Teve os jogadores do Luquenho foram rezar, né? Foram. Enquanto os do São Paulo estavam treinando. Isso, né? enquanto o São Paulo reconhecia o gramado, os jogadores do Luquenho foram a uma missa. Daí surgiu essa pergunta para o Richarlison com relação à fé. Né? O Romerito, que foi visitar o Fluminense lá em Assunção, né, no jogo contra o Libertad, ele deve ter voltado correndo para Luque, que é a cidade dele, e para torcer agora para o Luquenho. Ele né? começou no Esportivo Luquenho também. Aqui no Brasil, os jornais abrem espaço para esse desafio do tricolor paulista, que vai tentar recolocar a cabeça no lugar depois dos últimos acidentes de percurso. Na cobertura do São Paulo está aqui. O Diário diz o seguinte: tricolor volta ao Paraguai em busca de novos rumos. São Paulo, que não atuava no país vizinho desde 2000, pega o Esportivo Luquenho e pode virar líder. É um interesse do São Paulo nesse grupo que também ainda não se definiu, né? Porque o Audax Italiano perdeu em casa para o Esportivo Luquenho. Então, o grupo ainda está meio... grupos mais enrolados também. O São Paulo conseguiu um empate fora de casa com o Atlético Nacional, que não pareceu um mau resultado, né? Exato. Pelas circunstâncias. Em casa. A vantagem, assim, até em termos de análise mesmo desse grupo, é que esse jogo do São Paulo com o Luquenho fecha uma rodada, né? Então, na verdade, a gente vai ter uma boa noção. São Paulo aí tem tudo para ser líder com 3 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, que é o Nacional da Colômbia. O soteropolitano está animado, diz aqui. Eles que rezem muito, porque a gente falou dos jogadores do Esportivo Luquenho que foram à missa, né? Porque hoje o imperador está inspirado. Ele deve ter alguma informação de cocheira para saber. Porque se for pelos últimos jogos, não vamos ser injustos com o Adriano. Jogou bem. Não foi nada. O São Paulo perde 4-1, fica difícil você dizer assim, não, Adriano foi... Mas ele fez o gol e quase fez o segundo quando o jogo ainda estava 1-1. Esse jogo é importante não só pelo fato do São Paulo estar disputando uma liderança de Libertadores, porque vem de uma derrota de 4-1, um jogo complicado, saiu do G4 no Campeonato Paulista, então quer dizer, é um jogo para dar confiança novamente ao time, né? O Oswaldo Tri viu ali o Richarlison falando e reclamou aqui. Richarlison tem que voltar a jogar bola. Ele acha que joga mais do que realmente joga. Mas o problema do Richarlison esse ano não é nem questão de achar que joga ou que não joga. Ele cismou que tem que bater. Essa aqui talvez seja a pior característica do Richarlison. Com a síndrome de Toró. Está com uma certa síndrome de Toró, é verdade. Ele está jogando também mais numa posição que não foi a que ele se destacou, né? Ele tem jogado mais de lateral do que de meio campo. Então... mas isso é meio que uma convicção do Muricy também. O Muricy já deu uma entrevista uma vez dizendo que é o seguinte: às vezes eu gosto de mexer no time para que o adversário não se sinta cômodo com o nosso time. Porque começa a observar demais no futebol de hoje, você já sabe, o Richarlison joga naquela posição daquele jeito. Então eu vou lá e mudo, boto o Richarlison em outra posição. E é um jogador versátil, né? Talvez um dos mais versáteis hoje do São Paulo. Mas jogou assim na seleção, inclusive. Foi convocado para a seleção para jogar como de lateral contra a Irlanda. Ele está nesse grupo que vai enfrentar a Suécia, né? Foi convocado novamente. O SPFC Daniel está em tom de cobrança aqui. Ele diz: o São Paulo deve jogar bem e convencer. Mas o deve dele aqui não é deve de achar que vai, não. Precisa. É obrigação. Sentido de débito. Depois do chocolate em Ribeirão. Mas foi chocolate mesmo a derrota para o Palmeiras? 4-1 é chocolate de qualquer maneira. O placar não... não tem jeito. O placar por não mais que o jogo tenha sido equilibrado estranho, até o 2-1 tal, por mais que tenha sido 3 gols de pênalti. 4-1 não tem solução. 4-1 é chocolate. Aliás, o Guinha Azul Sport TV tá... Eu adoro fazer essas coisas de última hora, o pessoal lá no controle fica feliz comigo. Mas é porque o Guinha Azul Sport TV está dizendo o seguinte: o São Paulo ainda não emplacou, o Juninho está comprometendo na defesa. E o site Globoesporte.com publica hoje uma brincadeira que já anda circulando por e-mail na internet há alguns dias. Botafogo. Não, onde está o Juninho? Onde está o Juninho? Onde está o Juninho? Podemos preparar aí para plugar o site Globoesporte.com? Precisa ser agora não, mas daqui a pouquinho eu mostro, porque esse é o tipo de brincadeira que surge espontaneamente na internet e ganha corpo. Acho que o Juninho não vai ficar muito satisfeito, mas... É uma brincadeira em função do drible que ele tomou do Kleber no gol. E o campo molhado, ele deslizou, né? Ele foi dar um carrinho, deslizou. O fato é que o Juninho não consegue repetir no São Paulo as atuações que ele tinha no Botafogo. Né?
Aí Não entra consegue. a maldição do Botafogo. É. Na verdade, nenhum dos jogadores que saiu do Botafogo. É verdade. O Joilson tá mal, o Juninho tá mal, o Zé Roberto tá no banco lá na Alemanha, o Dodô quebrou o nariz. É verdade. É coisa. O André Lima está no banco, O André Lima tá no o Botafogo está querendo trazer de volta. Olha aí, a brincadeira que faz o site Globoesporte.com. Internautas brincam. Onde está Juninho? O que os internautas fizeram? Internautas palmeirenses, evidentemente, né? Recortaram a foto do Juninho no momento do carrinho, em que ele está ali deslizando e já tomou o drible do Kleber, e botaram o Juninho pelo mundo, ao redor do mundo, em várias situações inusitadas. Essa aí é uma delas, o carrinho do Juninho nessa aí derrubou a Estátua da Liberdade. Pensei que eu ia acusar o Juninho de ter entortado a Torre de Pisa, por exemplo. Mas tem na Torre de Pisa. Tem na Torre de Tem o Pisa que eu Juninho já em todas vi. as situações, com o Fidel Castro, dando uma banda no Fidel Castro. Que o Fidel Castro tem aquele famoso tombo dele Exatamente também. aquela cena. É o Juninho ali atrás dele, como se estivesse dando um carrinho por trás. Isso é uma brincadeira comum que se faz na internet, né? De aproveitar uma foto e aplicar essa foto a várias situações. E o Juninho está tendo que encarar essa brincadeira aí dos internautas. Por falar em internautas, vamos aqui ao nosso bate-papo virtual. A gente está chegando ao fim do programa. Vamos aqui pegar as últimas opiniões. O porco vai morder o São Paulo novamente, diz o Frazão Flá. Porco morde, não? Morde? Morde, né? Morde. Uma vitória logo mais dá ao São Paulo a liderança isolada do grupo 7. Vamos dar uma olhada na classificação. Tá muito embolado mesmo, né? Olha aí, Nacional 4 pontos, São Paulo 4, Audax Italiano 3, Sportivo Luquenho 3, com a diferença de que São Paulo e Sportivo Luquenho é que completam a terceira rodada, né? Em compensação, Então, se aí- o São Paulo perde, ele fica numa situação complicada, hein? Fica enrolado. Fica em terceiro lugar no grupo, Sai do G2. sai do G2. Saiu do G4, sai do G2. Mas tem também 2 jogos para fazer em casa, né? Também é verdade, também No- jogou 2 vezes fora. No segundo turno. Então, é complicado matematicamente, mas em termos O São Paulo tem que se classificar nesse grupo, né? Se o São Paulo não classificar nesse grupo, vai ser um vexame. o próprio São Paulo comemorou, né? Quando saiu o Quando grupo. soube Exatamente. o resultado do sorteio lá em Assunção. Banidas dos estádios paulistas, as torcidas organizadas tentam recuperar lugar nas arquibancadas. A reportagem é do Diário de São Paulo. Aqui, olha, torcidas vão à justiça contra a FPF. Presidentes da Mancha Verde e da Independente acreditam que punição dificultará ainda mais o controle dos torcedores. Como é essa linha de raciocínio aqui, hein? Pretendem voltar à justiça? Eu só entender por que, se for para o cara brigar, ele tira a camisa e continua brigando. A violência aumentou quando as torcidas foram abolidas, porque com isso não tínhamos como controlar, dizem aqui os presidentes de torcidas. Não sei, Não tem como controlar Faz atualmente? sentido essa linha de raciocínio? Faz sentido para poder voltar ao estádio. Exatamente, eu acho que não faz sentido nenhum. Faz o menor sentido. Você olhar esse controle que eles dizem ter, muito precário, muito limitado. Ainda que haja presidentes de torcida organizada com boa vontade, que queiram realmente coibir a violência dentro da sua torcida, isso na prática não acontece. Quando o pessoal se descontrola ali, brigam mesmo, e eu nunca ouvi notícia de que o presidente tenha proibido a entrada de determinados vândalos na sua torcida porque ele já foi pego em briga. Quem está na linha com a gente agora é o repórter Renato Peters, que vai acompanhar esse jogo de logo mais do São Paulo. Bom dia, Peters, tudo bem? Bom dia, Marcelo, tudo bem? Aqui tudo pronto para esse jogo em que o São Paulo quer dar um salto aí para chegar à liderança do Grupo 7 da Copa Libertadores. Ontem o time esteve no estádio Feliciano Cáceres, fizeram ali um treino no gramado, um treino leve, nem um coletivo. Os jogadores elogiaram muito a estrutura do estádio, o campo, alguns dizem que não é lá essas coisas, mas assim, o que a gente viu é que ele é muito superior a muitos gramados que o São Paulo encontra no Campeonato Paulista. E o Muricy Ramalho adotou a tática Joel Santana. Ontem, munido de uma prancheta, acompanhou o treino e não divulgou a escalação. Expectativa de casa cheia, o estádio fica numa cidade aqui aos arredores de Assunção, Luque, e a torcida é muito apaixonada pelo Sportivo Luquenho. Ontem, em volta do estádio ali, a gente já viu muitas bandeiras, muitos torcedores com a camisa, e pelo que eu pude conversar com os torcedores, eles respeitam muito, falam sempre no São Paulo como tricampeão mundial. Preciso, segundo eles, ter muito respeito com o Sportivo Luquenho, que é um time que é o terceiro colocado aqui do torneio Apertura. A torcida é muito apaixonada e promete encher o estádio. Inclusive, eles levam um porco. Eles vão levar
Porco vai entrar e onde ele vai estar, a gente vai saber só na hora do jogo.